Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago novamente. Estamos na quarta aula do mini curso de SolidWorks promovido pelo PETCC da UFSM. E na aula de hoje a gente vai tratar com cortes. Corte seria basicamente o processo inverso ao que a gente está fazendo com a extrusão. Na extrusão a gente faz um esboço e a gente adiciona material baseado nesse esboço. Já no corte a gente realiza um esboço e subtrai material da peça. A gente realiza um corte, um furo. Então, a gente vai utilizar a peça do bloco do motor que a gente realizou na segunda aula. Podemos clicar aqui na tela inicial, esperar carregar a peça e a gente já pode começar a esboçar. Vamos verificar aqui os planos. Esse aqui é o plano frontal. Essa aqui é a face que está direta no plano frontal. Então vamos escolher essa face aqui mais à frente. Podemos clicar com o botão direito em cima dela e criar um novo esboço. Aqui nessa face a gente vai realizar o seguinte esboço. Eu vou esboçar mais ou menos assim como é que vai ser e depois a gente vai adicionar as restrições, tudo certinho, para deixar o esboço definido. Pronto. Esse aqui foi o esboço que a gente vai realizar o primeiro corte. A gente possui uma linha aqui horizontal, acompanhando o desenho da peça. Outra linha aqui na diagonal, que também acompanha o desenho da peça até certo ponto. Depois uma linha diagonal perpendicular, a linha que a gente fez logo antes. Outra linha horizontal e outra linha perpendicular a este lado aqui. E outra linha paralela ao esboço, ao contorno da peça. E aqui embaixo a gente tem o arco, duas linhas verticais e duas linhas horizontais. No entanto, não está restrito, não está definido o nosso esboço, e a gente vai adicionar algumas relações ao nosso esboço. Começando aqui por estas linhas diagonais de cada lado, a gente seleciona essas duas e a gente torna elas perpendiculares. Uma com a outra vai dar um ângulo de 90 graus. Aqui neste lado a gente também torna ela perpendicular. No entanto, ao esboçar, ele já me deu uma guia para torná-la perpendicular e essa restrição logo foi aplicada automaticamente. Esse ponto aqui, que é comum a essas duas linhas, ele tem que ser coincidente com este lado aqui da peça. A mesma coisa com esse ponto, ele tem que ser coincidente. E esta linha aqui em cima, ela tem que ter ambos pontos coincidentes entre si. E isso também foi automaticamente ao utilizar a ferramenta de linha e clicar com o ponto aqui em cima e esboçar ela até o outro lado aqui. Mas deixa eu voltar ao zoom. A gente também, como quer fazer um desenho simétrico, a gente pega essas duas linhas, seleciona a linha, a gente torna elas iguais. Assim o desenho fica simétrico e a gente apenas precisa definir a distância desta linha do topo, que vai ser de 20 milímetros. Digita aqui 20 milímetros. E a gente também vai definir o tamanho desta linha aqui, que, vejam só, ele possui 3 tipos de medida que a gente pode selecionar porque é a ferramenta de dimensão inteligente. O que acontece? Essa aqui é a distância horizontal entre os dois pontos, apenas horizontal. Essa aqui é a distância vertical. E essa aqui é a distância normal à linha entre os dois pontos, o comprimento da linha, que seria, dizendo assim, a tangente entre os dois pontos. E a gente quer determinar a dimensão dessa tangente. Então a gente posiciona a dimensão aqui da tangente e para facilitar a gente clica com o botão direito que tem ali o símbolo do cadeado para travar nessa posição. Então a gente, não importa onde a gente agora coloca o mouse, ele sempre vai pegar a tangente dessa linha. E a gente vai querer aqui uma medida de 11 milímetros. Vejam só, a parte aqui de cima ela já está definida. Então a gente vai definir as relações agora para a parte aqui de baixo. Na parte aqui de baixo, a gente vai ter esse arco. E esse arco vai ter um raio de 35 milímetros. A gente vai definir que esse raio vai estar a uma distância do seu centro para essa linha aqui de baixo de 50 milímetros.
Vejam só, aqui eu defini o ponto médio de distância, mas como o ponto médio está conectado à linha, não vai ter problema. Mas ele vai estar a uma distância de 50 milímetros. A gente também vai ter que definir uma distância de 10 milímetros da distância aqui de baixo. Perdão, que digitei 110 milímetros. Para poder editar, a gente só dá 2 cliques com a mesma ferramenta e digita 10. E por último, vamos definir a distância daqui de 70 milímetros. Só que às vezes isso não vai ser necessário de acordo com a construção que você aplicar aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem que é tangente, então automaticamente isso aqui vai estar 70 milímetros. Às vezes não vai estar tangente, não vai ter essa relação aqui já pronta quando tu esboçar essa parte aqui do desenho, então vai funcionar. Se tu esboçou que nem eu e colocou essa dimensão e deu esse aviso, é porque a gente já definiu que é uma distância de 70 milímetros por meio deste raio aqui. Que esse raio aqui é metade do diâmetro, o diâmetro é 70 milímetros, e aqui ele está horizontal, 180 graus, então isso aqui seria algo a mais, ele seria algo redundante. Então ele dá esse aviso, ele deixa essa dimensão como acionada, ou seja, ela não vai definir essa largura de 70 milímetros, ela vai apenas informar a distância entre esses dois lados. Se porventura eu mudar esses 35 milímetros aqui de diâmetro, ela só vai informar um novo valor. Ela não vai manter em 70 milímetros aqui o esboço. No entanto, se eu deixar essa dimensão como acionadora e eu mudar essa relação aqui, ele vai dar erro, ele não vai deixar, porque essa dimensão aqui eu já estou dizendo que é de 70 milímetros. E porventura vai ainda dar alguns erros, vai continuar amarelinho assim. Então apenas eu clico em cancelar. Neste meu caso, eu não vou adicionar essa dimensão. Até porque se eu clicar ESC, sair dessa ferramenta de dimensão inteligente, vejam só, ela apenas está se movendo lateralmente, o esboço. Ou seja, ele apenas não está centralizado. Então eu vou pegar essa linha aqui de baixo, ou até mesmo aqui o ponto da origem. Vou clicar no ponto da origem, vou clicar Ctrl, segurar o Ctrl e clicar no arco do ponto central do arco e adicionar a relação vertical. E pronto, eu acabei de definir o meu esboço. Só para terminar essa parte do esboço e refinar um pouco mais, a gente pode adicionar 2 chanfros aqui nessa parte de baixo. Então a gente vem aqui no filete de esboço, expande e seleciona chanfro. A gente vai querer ter um outro chanfro de 10 milímetros, distância igual e também distância. A gente vai clicar aqui. Ele vai perder uma das relações. Clicamos aqui em OK. E aqui também. E agora sim. Vejam só, o desenho não está mais definido. E neste caso, a gente pode fazer o seguinte. Vejam que ele deletou esta dimensão de 50 milímetros. E vamos então adicionar a dimensão inteligente e posicionar novamente essa distância de 50 milímetros. E o esboço se torna novamente definido. Então a parte de cima está definida e a parte de baixo está definida. Podemos partir para o corte. Saímos da ferramenta dimensão e saímos do esboço. Vejamos que ele está esboçado nessa face que a gente vai realizar o corte. E para realizar o corte, a gente vai utilizar a ferramenta de corte extrudado. Podemos clicar aqui na ferramenta e a gente já tem a visualização do nosso corte cego de 10 milímetros. A gente vai querer uma distância de 15 milímetros do fundo deste bloco do motor. No entanto, a gente tem aqui a dimensão de 60 milímetros que a gente realizou a extrusão no início. A gente podia simplesmente definir o esboço como cego de 45 milímetros. 60 menos 15 milímetros vai dar 45. No entanto, a gente pode fazer isso de outra forma, utilizando um offset da superfície. A gente pode clicar a superfície de fundo e determinar que ele fique a 15 milímetros dessa superfície. Ele pode terminar antes e, se verter offset, dependendo da aplicação, ele pode terminar com o corte depois. Apesar de que, neste caso, ele vai estar cortando vazio. Então ele apenas vai cortar fora a fora aqui o bloco e essa parte aqui que sobrar não vai acontecer nada. Mas a gente não quer inverter offset e a gente vai definir a distância como 15 milímetros. Neste caso, se a gente aumentar o recurso de extrusão para 80, 90, 100 milímetros, o corte
sempre vai terminar a 15 milímetros dessa distância. E isso às vezes é muito importante dependendo da aplicação que você vai ter numa peça. Mas neste caso, ele é mais simples. Eu vou determinar que ele é 15 milímetros de distância da parede final e não vou precisar mais me preocupar com isso se eu modificar o tamanho aqui da extrusão. Eu vou dar um OK e vejam só, a gente fez um corte. A gente subtraiu o material da nossa peça. Agora, para realizar um novo corte, a gente vai fazer a face do cilindro. A gente vai clicar aqui com o botão direito e selecionar esboço. Ele vai ficar orientado dessa forma. Eu vou utilizar a orientação dessa forma aqui, mas talvez eu rotacione depois, não estranhem. E daí com isso também vai talvez alterar a relação vertical horizontal, mas em teoria não é para dar problemas. Comecemos o esboço realizando 2 círculos aqui, um concêntrico ao outro. A gente também vai realizar um retângulo central. Neste caso eu vou clicar aqui e expandir assim. E também vamos realizar um retângulo central aqui, mais na parte de cima. Vou clicar em ESC para sair da ferramenta de retângulo e vamos adicionar agora algumas relações. Primeiramente, a gente vai querer centralizar todas essas formas. Aqui eles estão juntas, essas formas, porém elas estão livres no plano. A gente vai selecionar essa aresta aqui, clicar com o botão direito e selecionar o ponto médio. Segurando o Ctrl, a gente também clica aqui e a gente também clica aqui. E vamos tornar todos verticais. Assim eles ficam centralizados e apenas se movimentam nesta direção. Vamos agora adicionar a dimensão dos lados do retângulo em relação ao centro. Vamos definir para uma medida de 25 milímetros aqui e também 25 milímetros deste lado. A gente vai definir o diâmetro deste círculo mais interno em 35 milímetros e vamos definir que o círculo mais exterior tenha um diâmetro 5 milímetros maior do que o que a gente esboçou. Na verdade, um raio 5 milímetros maior. Então ele ficou assim. Podemos dar um ESC. E aqui também a gente já tem as medidas feitas. Só falta ele posicionar em relação aqui à borda. Podemos clicar no centro destes 3 formas e clicar também em relação a esta aresta aqui, a borda do desenho. A gente pode digitar 14 milímetros como parâmetro e agora sim a gente tem essas 3 formas aqui fixas definidas no espaço. Já neste retângulo mais superior, a gente vai definir a espessura dele, a altura dele como 10 milímetros e a largura dele vai ser igual à largura deste quadrado. Mas então a gente vai utilizar uma relação de colinear, ou seja, ele mantém a mesma colinearidade, eles pertencem à mesma reta. E daí neste caso eu tornei ele da mesma largura e só falta definir uma distância entre eles. E neste caso vai ser de 8 milímetros. Agora a gente tem este desenho todo definido e vamos partir para alguns refinamentos. A gente vai aplicar um chanfro, novamente de 10 milímetros, nestes 2 cantos aqui do nosso desenho. Vejam só, ele não deleta nenhuma relação, o desenho ele continua definido. E a gente vai aplicar um filete, dessa vez de 3 milímetros, nos 4 cantos dessa peça aqui, dessa parte superior do esboço, neste retângulo aqui. A gente clica nos 4 pontos, clicamos OK, vejam só, ele novamente continua definido. Agora a gente pode sair do esboço, podemos selecionar um círculo e a gente vai posicionar ele perto desse chanfro. Neste caso, como é que a gente vai fazer? A gente pode posicionar nosso cursor perto deste ponto aqui e perto deste ponto aqui. A gente vai fazer com essa relação vertical esse ponto aí em cima e horizontal a este ponto aqui do lado. Uma vez que ele já fixou nessa guia, nesse posicionamento, a gente vai clicar
e tornar ele tangente a este ponto aqui, a este canto aqui, onde não havia o chanfro antes. Ele ficou agora coincidente com este ponto, e a gente pode fazer a mesma coisa aqui no lado. Aguardamos essa guia aparecer, essas duas guias aparecerem, podemos clicar e expandir até se tornar colinear a este ponto aqui. Podemos clicar ESC. Vejam só que ele continua aqui livre, mas é porque a gente tem que apenas torná-lo horizontal com este ponto aqui, que ele apenas inseriu a guia, ele não inseriu a relação. Tornamos ele aqui horizontal, clicamos ESC e tornamos ele aqui também horizontal. Vejam só, ele ficou aqui definido, não precisamos adicionar nenhuma tamanho, nenhuma medida, e ele apenas se tornou definido com tamanho fixo, utilizando três restrições. E a gente vai realizar a mesma coisa aqui no lado. E pronto, o nosso esboço aqui, ele está completo. E vejam só, este nosso esboço aqui, ele possui vários desenhos, um dentro do outro, vários esboços fechados, um dentro do outro, e também ele está saindo do nosso plano de desenho. E agora, na parte do corte, a gente vai perceber algumas singularidades desse tipo de desenho e como a gente faz para deixar ele do jeito que a gente quer. A gente pode sair do esboço e a gente pode ir para a ferramenta de corte estudado novamente. E a gente vai querer realizar esse corte que ele saia até a cavidade interior do nosso bloco. Porque aqui dentro vai ter o virabrequim com os pistões e os pistões vão se movimentar nesse eixo aqui. E o cilindro ele tem que estar aberto até essa concavidade, que é onde os pistões vão trabalhar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer ele até a superfície. E a gente seleciona a superfície que a gente quer fazer com que ele corte. Mas perceba que ele não fez o desenho como anteriormente, a pré-visualização. Mas isso é porque que a gente tem que selecionar quais contornos a gente quer que o corte seja realizado. Neste caso, a gente poderia selecionar este contorno aqui. Na verdade, eu vou tirar esse contorno aqui e selecionar este aqui. E daí sim ele vai fazer o corte até aqui a superfície que eu selecionei, até essa face. Mas antes disso, a gente não quer realizar o corte disso aqui tudo. Até porque a única coisa que tem que ser cortada é a parte central do nosso cilindro, e não as partes aqui ao redor. Então a gente vai fazer o bom e velho corte cego, e vamos realizar um corte cego de 10 milímetros. E a gente vai fazer o corte cego além dessa parte central. A gente com o Ctrl, a gente vai selecionar, perdão, com Ctrl não, primeiro seleciona aqui, e a gente vai selecionar com o mouse livre, sem segurar nenhuma outra tecla, a gente vai selecionar os seguintes contornos aqui. Vamos clicar dentro dessas áreas, e é isso, a gente vai realizar o corte, isso aqui tudo. A gente poderia selecionar para realizar esse corte aqui, ó, por exemplo. E é por isso que vários contornos alinhados um dentro do outro gera uma certa de uma ambiguidade, e na hora de realizar o corte com essa ferramenta, ela de imediato não demonstra qual vai ser a pré-visualização do corte, porque ele seleciona o esboço como um todo. Só que aqui vejam, ele está selecionando por região, porque cada região é um contorno fechado. E a gente vai querer realizar estes contornos aqui, esses dois círculos e essas três áreas aqui. A gente pode dar um OK e vejam só, ele realizou esse contorno aqui. E a gente quer continuar com cavidade aqui do cilindro até a superfície mais interna. Então a gente vai voltar com a ferramenta de corte estudado. Aí ele vai pedir para selecionar um plano, uma face plana ou um corte. A gente vai selecionar o esboço do corte, que é, perdão, aqui eu estou criando o esboço, selecionei uma face. Vou voltar aqui, que é corte estudado. E vou selecionar o esboço do corte que a gente já fez, clicando aqui na árvore e clicando aqui no esboço que a gente utilizou antes. Neste caso, a gente vai selecionar aqui a região que a gente quer cortar, que é essa região aqui do cilindro. E ele vai realizar um corte cego a partir do plano de esboço. Só que vejam só que, pelo menos se eu fizer 10 milímetros, ele vai cortar o ar.
porque esse corte já foi realizado. A gente poderia simplesmente aumentar o corte para um valor arbitrário até que ele saia aqui, mas como eu mostrei anteriormente, a gente vai realizar um corte até a superfície. E seria, perdão, aqui está cego, aqui, fazer até a superfície, e eu vou selecionar essa superfície aqui. Vejam só, o corte ele modela até o formato da superfície e não corta nada além dela. Aqui a gente pode analisar e a gente pode ver aqui, por exemplo, que tem o passante. Só que neste caso, o corte passante, ele passaria o corte por toda a peça. Ele cortaria a peça fora, mas só a partir de um sentido. O passante, ambos, a gente realiza o corte para os dois lados. Só que a gente não quer um corte passante. A gente quer um corte até a superfície. E a gente também teria as opções de até o próximo, até o vértice, offset da superfície, que também funciona desse jeito. Deixa eu diminuir aqui o offset para 10 milímetros. E ele realiza um corte do formato da superfície, mas mantendo 10 milímetros de distância dessa superfície. E a gente também, como podemos ver, podemos inverter o offset de corte. Mas, voltando, a gente vai fazer até a superfície. Vamos selecionar a superfície e realizar este corte. E vejam só, eu vou clicar ESC e aqui está realizado o corte até a superfície interna dessa concavidade aqui no nosso bloco. A gente tem o cilindro, aqui a gente só fez um detalhe assim, ilustrando aqui os canais de água, aqui os parafusos, esqueci o nome deles, mas que seguram o cabeçote no bloco do motor. E aqui mais um corte que simboliza as concavidades onde passam a água ou óleo do motor. Agora, aqui na face interna, a gente vai selecionar é o lado de dentro, não é o lado de fora. Vamos selecionar essa área, clicar com o botão direito e adicionar o esboço. Aqui a gente vai fazer o buraco onde é que vai passar o eixo do nosso virabrequim. Então a gente pode pegar um círculo, pegar essa guia aqui em relação à origem, fazer ela horizontal, clicar aqui e aumentar. Mas ele não tem nenhuma relação, ele não está definido. Podemos definir o diâmetro dele para 14 milímetros. E a gente vai definir a distância do centro para a parte de baixo da concavidade de 30 milímetros. Ele não está definido porque a gente ainda precisa adicionar a relação final deste ponto com este ponto aqui e torná-los verticais. E aqui a gente tem essa parte aqui toda definida. Podemos sair do esboço e podemos realizar outro corte extrudado. Neste caso, a gente podia utilizar até a superfície, essa aqui, e também a gente pode realizar passante. Também funciona. Neste caso, a gente realizaria ele passante apenas em um sentido. Podemos dar um OK. E aqui a gente tem o corte onde é que vai passar o eixo do nosso virabrequim. Agora, na parte de trás, a gente pode selecionar com um clique e com o botão direito a gente pode realizar um novo esboço. Nesse novo esboço, a gente vai apenas inserir um detalhe a mais no nosso bloco. Podemos selecionar ele coincidente com este furo, só passando aqui o cursor bem perto. E podemos expandir até aqui. Podemos voltar a esse ponto central e realizar um novo círculo. Aqui neste caso ele já adicionou a relação de coincidente. A gente apenas precisa definir os raios desses círculos. A gente pode definir, neste caso, o diâmetro, não o raio. Definir o diâmetro dele de 20 milímetros. E podemos definir a diferença entre os raios desse círculo maior com esse círculo menor de 20 milímetros. Podemos dar um OK, podemos sair deste esboço e podemos realizar um novo corte. Vamos realizar um corte, neste caso não vai ser passante, a gente não quer que ele passe toda a peça. Vamos fazer um corte cego apenas de 4 milímetros. Neste caso o corte cego, assim como a extrusão cega, é quando há um valor arbitrário para realizar o corte ou a extrusão. Neste caso uma distância de 4 milímetros. Ou também quando não há nenhuma referência por perto para definir a distância do corte ou da nossa extrusão. Podemos dar um OK. E aqui a gente tem apenas um detalhe feito na parte
traseira do nosso bloco. A aula de hoje de cortes foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários aqui do vídeo do YouTube ou no nosso Classroom e assim que possível eu vou tentar respondê-los. Até a próxima aula.